Bom dia, boa noite, tudo bem com você? Boa tarde, talvez, né? Hoje a gente vai conversar com o Eloy Chiqueto. A gente vai conversar um pouquinho sobre tarô, a desconstrução da linguagem do tarô e também sobre loteria mexicana. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O Eloy vai explicar para a gente um pouco mais e um pouco da vivência dele dentro da jornada tarológica. E, além disso, ele vai contar para a gente um caos tarológico. Então, eu quero chamar aqui o Eloy Chiqueto. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Oi, Cal, boa noite a todos. É muito legal poder estar aqui e dividir um pouquinho da minha experiência com todo mundo. E poder conversar um pouco, né? Trocar uma ideia. Com certeza. Eu queria que você começasse, né? Começar do começo, né? Do início, contando para a gente como é que você adentrou dentro do mundo do tarô, como é que começou a sua jornada tarológica. Tá certo. Eu trabalhei muito tempo como fotógrafo, né? Minha formação, na verdade, eu estudei um pouco de filosofia na USP, estudei um pouquinho de jornalismo, e aí eu resolvi parar com tudo para virar fotógrafo, para trabalhar. Eu não tinha paciência mais para estudar, e eu resolvi fazer uma coisa mais prática, mais direta, e uma coisa que me apaixonava na época, e eu virei fotógrafo e fui trabalhar com imagem. E aí, a minha aproximação com o tarô foi pelo aspecto visual, foi pela imagem mesmo. Eu tomei contato com o baralho, vi aquelas imagens, né? E sabia que elas significavam coisas, que elas levavam para interpretações, para pensamentos, para reflexões, e aí eu comecei a me interessar pelo tarô, né? Isso daí foi na década de 90, né? Quando eu comprei o meu primeiro tarô, que foi um Waite. Eu comprei um para mim e um para minha mulher. A gente, né, ia Bacana. começar Trocar a figurinhas. trocar figurinha, estudar, e aí li um livro ou dois e assim comecei a ler para amigos, né? Era o que eu fazia. E aí eu fiquei nesse processo autodidata por muito tempo, né? Só assim, o que eu lia, o que eu via aqui, o que eu via lá. E aí, em 2015, eu resolvi, não, eu vou fazer um curso, né? Vou procurar uma formação e tal. E, e aí fui fazer um curso na Gaia, né? Fui estudar com a Luísa Papaléu, lá na Gaia, em São Paulo. Fiz a formação de tarô com ela. E aí o tarô começou a ganhar mais dimensão para mim, né? Antes era uma coisa que eu fazia nas horas vagas, eu tinha um trabalho regular e lia depois do trabalho e tal. E aí, a partir desse curso e a partir do próprio caminho da minha vida, essa coisa de sair de emprego, entre emprego e tudo isso, eu falei, não, agora eu vou me dedicar só ao tarô mesmo e vou atender profissionalmente. E aí, isso foi depois de 2015, né? Que é uma coisa mais intensa, mais entregue ao tarô mesmo, né? Muito interessante. Eu achei bacana essa ideia que todo mundo no início, acho que tem aquele primeiro momento do contato, da paixão com o tarô, né? E como é que você vai desenvolver também digamos, a sua vivência com o tarô? Porque tarô é vivência, né? Eu costumo falar isso. E a ideia aqui dessas nossas conversas aqui, dos casos tarológicos, é trazer a vivência de cada um, né? Não apenas um caso tarológico, mas contar a experiência, alguma experiência também que a pessoa tem com o tarô. Eu achei interessante que você falou que você tinha um tarô e a sua esposa tinha um tarô, né? Então, vocês podiam, ao mesmo tempo, trocar literalmente figurinha, até porque a minha filha, ela acha que tarô é figurinha, né? E ela adora. E essa coisa da imagem, que o tarô é muito imagético, é muito visual, né? Então, você vem Isso. da fotografia, porque a fotografia, ela demanda, eu acho que um olhar, né? Lógico, e a fotografia também, se a gente parar para pensar, né? É como se fosse o trabalho de um pintor, né? Existe toda uma linguagem ali visual. Então, eu acho que é muito interessante como é que a imagética do tarot te atraiu e acabou te levando por um caminho que você não conhecia e mudando a sua vida totalmente, o que você faz. É É, muito, muito legal.
E a Mas gente tá... tem um processo interessante nessa caminhada que é Conta, assim, conta né? pra Você, gente. a princípio, se interessa pelo que é visual, pelo que a imagem traz, aí você começa a estudar tarô. E aí você começa a entrar em contato com um universo que se afasta da imagem, Sim. que começa a transformar as imagens e aí vem um pouco assim o simbólico exagerado, Uhum. coisas significando coisas, números significando coisas, e aí eu senti no momento depois que eu estava mais entregue, mais dentro do tarô, que era a hora de voltar para a imagem de novo. E a gente estava conversando agora um pouco antes, né, que a gente bateu um papo, e você estava falando dessa vivência sua agora, da desconstrução do tarô. Eu queria que você É falasse justamente isso. sobre... Eu até falei para você, espera para a gente falar daqui a pouco, porque deve ser bem interessante, assim. É justamente isso. Depois de eu ter feito, aí depois do curso ali com a Luísa, eu fiz outros cursos e tal, mas aí eu assisti esse documentário, né, que chama Tarology, que é um documentário feito por esse tarólogo venezuelano que se chama Henrique Henriques, que mora nos Estados Unidos. E aí eu voltei para a imagem. Aí ele começou a falar de outras coisas. Aí ele não começou a falar, ele não falava mais o imperador significa, o dois de pau significa. Ele começou a falar, tem um cara sentado aqui. O dois de pau são dois bastões cruzados e tem um aspecto floral ali. Que junto com o outro arcano menor, essa flor vai se movimentar, enfim, tal, tal, tal. Então, toda uma questão visual mesmo, toda uma questão e de analogias também, de analogias visuais, de você olhar para os dois cavalos do arcano do carro, né? E depois do arcano do carro tem um movimento ali para, por exemplo, para o Papa, que aqueles dois cavalos podem se tornar os dois acólitos do Papa. E aí você faz esse movimento, você fala, são dois potenciais que eu tenho no arcano do carro que, de certa forma, estão sendo destruídos pelo Papa. E faz essas rimas visuais, essas analogias, né? Então, é uma coisa recente para mim, é uma experiência bem recente, né? Foi dessa vivência que eu fiz com ele, e que está provocando um movimento mesmo de desconstrução e de redescoberta do tarô para mim. É muito interessante porque, ao mesmo tempo que é uma desconstrução, não sei se eu vou conseguir colocar isso bem, né? Como vem na minha... Esse tarô tem disso, né? Às vezes vem na nossa cabeça algo, mas passar assim... Porque, assim, tudo no tarô, né? Todas as analogias simbólicas, e hoje em dia astrológicas, cabalísticas, psicológicas, né? Coisas foram somadas à linguagem do tarô, construídas, e existe todo um movimento de diversos tipos de escolas diferentes dentro do tarô, de autores diferentes, que vão pregar a um tipo de leitura, né? Vai ter o pessoal tradicional, né? Vai ter o pessoal mais ligado a ordens iniciáticas, aquela coisa toda. Mas se você parar para pensar, tudo são padrões que foram empregados com base em observações de leitura, vamos dizer assim, né? Porque o tarô, até onde sabe historicamente, né? Foi a princípio criado como um jogo de, né? Exatamente, Um jogo de exatamente. Era jogar. um jogo lúdico, né? É. E então, assim, a própria desconstrução que você fala, ela é um movimento, como é que se diz? É um modelo empírico, né? É um modelo de observação, que você está observando também as coisas à sua volta. Fica imaginando, antes de Corte de Gebelin, será que não se lia tarô de forma divinatória? É É, um período grande que para mim é assim, eu sou capaz de falar, mesmo sem ter um registro histórico muito grande, que sim, com as certeza, pessoas liam tarô com e elas certeza. usavam referências das cartas, elas não usavam as referências dos ocultistas. Eu acho essa questão de ler o tarô, não só o tarô, como qualquer outro tipo, né? Eu não gosto de usar essa palavra oráculo para o tarô, né? Mas essa coisa da leitura divinatória,
né? Várias coisas eram usadas como instrumentos para leitura divinatória. Então, com certeza, cartas, tarô, né? Já antes das ideias malucas do Gibelin, muito loucas, mas ele não criou nada, né? Acho que já essa ideia já existia já, na verdade, né? Ele criou aquela coisa da linguagem egípcia, que o tarô na cabeça dele, né, veio do Egito, aquela coisa toda. A galera se amarra nisso até hoje, né? Então, É verdade, tem quem muita acredita, gente eu que... respeito quem acredita nisso, tá? Eu não sou dessa, Lógico, eu não sou dessa galera, assim, digamos, desse movimento, né? Mas eu respeito, se quer acreditar, né? Cada um tem seu caminho. lógico, é uma coisa que eu até estava pensando outro dia e é uma coisa que eu tenho para mim, por essa ideia, por exemplo, de que o tarô veio do Egito, por exemplo, que é essa discussão de que o tarô veio do Egito, é uma coisa que você vê o pessoal descambando por questões históricas e tudo. Mas parece que ninguém tem o carinho de tratar como um mito, Sim, sim, sabe? Quando você vivencia um mito e você ganha a partir dele. com certeza. Então tem esse lado também que eu acho e que tem a ver com essas outras teorias e com todas essas coisas. O tarô permite isso. É. Você pode vivenciar esse mito de que o tarô veio do Egito, mesmo você pode discutir historicamente, mas você pode vivenciar esse mito de que o tarô foi criado por uma civilização superior, até de outro planeta, Uhum. né? Sim, com E certeza. que ali tem uma informação muito grande, uma coisa muito valiosa, e que o seu caminho é encontrar aquela coisa superior. Então, é uma coisa muito positiva de se vivenciar, Sim, mesmo que seja uma mentira completa do ponto de vista histórico. eu acho assim, se essa experiência ela é válida para você, esse sistema funciona para você e para as pessoas que você lê, eu Lógico, acho que tá válido, né? Não, quem sou eu para questionar qualquer coisa? Então, acho que o que falta também, que a gente estava até falando sobre isso agora há pouco, na nossa conversa, o que falta muito é essa união, né, de esse respeito à visão do próximo, e realmente a gente tem que estar aberto a visões diferentes, né, dentro do lógico, tarô, lógico. né? A única coisa que eu falo que tarô é tarô, que para mim, assim, o tarô ele tem 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores, né? O que foge Isso, disso seria tarô? Ah, eu não sei, mas também um oráculo de cartas. E a gente vai entrar naquela questão da loteria mexicana. muito bom. Porque eu estou muito curioso. Eu descobri a loteria fazendo pesquisas de imagem na internet. Eu estava pesquisando não sei o que e eu vi uma carta ali. Eu não me lembro que carta que era da loteria, mas era uma carta que eu olhei e falei, caramba, isso é uma coisa que é capaz de produzir significado, Uhum. né? E eu comecei a me interessar e querer saber que jogo que é esse. Daí eu descobri que era a loteria mexicana. E aí eu vi, bom, são 54 cartas. Originalmente era um jogo italiano, jogado pela nobreza Engraçado, italiana. 54 cartas, porque o baralho francês tem 54, né? Talvez, Cal, talvez. Essa relação eu nunca fiz. Uhum. E aí era uma coisa jogada pela nobreza mexicana, e ali correu pela Europa, e aí acabou chegando no México por uma questão de colonização, e aí aculturou no México. É um jogo de bingo, é um jogo de Eu vi bingo, que tem como se umas fosse. fichinhas. É um jogo de bingo. Uhum. É muito popular no México, e aí as pessoas têm ali a sua cartelinha com as figurinhas da loteria, aí ela preenche aquilo com um feijãozinho, e só que a forma de sortear a figura é com um baralho, esse baralho de 54 cartas. E o mais interessante é que toda vez que a pessoa que está sorteando tira uma carta, ela fala um poemazinho que tem a ver com a carta. Tipo um Xing. É um poemazinho Não. e aí, inclusive, cada parte do México tem uma forma diferente de fazer esse poemazinho, os poesinhos. Inclusive, eu estou até fazendo uma pesquisa
para ver, né, qual é o poema que mais se encaixa na carta, tudo isso, e a partir desses poemazinhos você cria significados, né? Você pode tratar a loteria como oráculo. Com E o as tempo eu pessoas usam a descobri loteria como no México como uma leitura como instrumento de uma leitura divinatória, de autoconhecimento. muito pouca gente. Isso é bastante interessante, porque é um baralho com muito potencial, né? Uhum. Porque assim, são símbolos muito interessantes, olha. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a sereia, a carta da sereia da loteria, né? A carta da sereia, assim, sem você estudar nada, você já pode associar ela com a ideia de tentação, sabe? O canto da sereia Da sereia. né? E assim, você não tomar cuidado com chamados ilusórios, enfim, toda essa questão que envolve Sim. a sereia, né? O guarda-chuva, o El Paraguas, essa cartinha é uma carta de proteção, porque o guarda-chuva protege da chuva e protege do sol. Então, é uma questão de você buscar proteção, de você dar proteção. Então, toda a questão da proteção está envolvida. É muito legal E, isso. e assim por diante. E é um exercício muito legal de se fazer, de você criar o significado, entender como é que, né, ao invés de você sei lá, quando você toma contato com o tarô pela primeira vez, você descobre que tem 500 milhões de livros escritos sobre tarô e muita gente escreveu por aquilo e criou significados complexos, difíceis, e tudo isso, né, uma coisa difícil. Mas quando você olha para as cartas e você faz o exercício de criar o significado das cartas, a coisa muda um pouco, você se sente, né, um pouco mais Parte à daquilo. vontade, mais parte daquilo, aquilo exatamente, faz mais parte de você, né? Sim. Eu acho que porque é a própria vivência que você tem com o próprio tarô. Por exemplo, eu costumo falar que hoje em dia o tarô, para mim, como se fosse o celular para as pessoas, né? Então, o tarô é uma extensão do meu corpo, dos meus membros, da minha mente, né? E eu acho que quando você agora está tendo essa experiência, por exemplo, com a loteria mexicana e explorando a partir disso, você está se sentindo bem à vontade. Agora, uma coisa interessante que você falou, eu posso abrir um parênteses para uma observação, né? Uhum. Que, na verdade, assim, tem um vídeo, acho que é do Conhecimento da Humanidade, que fala sobre oráculos, o que é um oráculo, né? Aí tem, assim, digamos, o significado de oráculo, né? Tem um significado clássico, né, de oráculo. Então, oráculo, na verdade, ele seria uma pessoa, né, que seria um receptor de uma mensagem, né? Só que, assim, hoje a gente tem tipo, como oráculo, o tarô como oráculo, né? A loteria mexicana, então, seria um oráculo. E oráculo, a partir dessa visão, desse vídeo que eu assisti, seria qualquer coisa, então, que você dá significado para aquilo, né? Faz uma convenção ali, cria toda uma estrutura, e a partir desse momento, aquilo funciona. Eu acho, mas exatamente, Uhum. mas isso que as pessoas que seguem, agora que eu quero abrir parênteses outra coisa, assim, dentro do sistema do tarô, por exemplo, eu não quero viajar muito não, mas talvez eu viaje nisso aqui. Os próprios métodos de leitura, por mais que exista, assim, o pessoal tente padronizar toda a linguagem simbólica do tarô, todas as técnicas, os métodos de leitura são convenções. Então, sim, se você for fazer aula com um tarólogo, um estudioso de tarô, assim, daqueles da velha guarda mesmo, o cara vai falar, olha, você cria suas regras antes de começar. Sim. Todo dia. Uhum. Se você não tem um método, você faz uma convenção ali da sua leitura. Né? Como é que vai ser o seu método? Então, assim, você entende? Eu acho que funciona, é muito válido isso. É muito válido. Né? A questão do método, por exemplo, uma coisa legal de se fazer é criar o seu próprio método de tarô. Eu me lembro de ter criado para mim um métodozinho de 5 cartas, né? Que funcionou muito bem, eu usei muito bem para os clientes. Eu postei nas comunidades, as pessoas gostaram, se identificaram. Mas, na verdade, a ideia assim, é que a pessoa tem a autonomia de criar seus próprios métodos. Isso exatamente. Que é coisa bem legal. Isso é uma conversa que eu tenho com muita gente, inclusive com o pessoal que eu dou aula, dos alunos,
Porque a pessoa, assim, por mais que ela não tenha muita experiência, você tem que criar o seu método, porque é o seu método que vai funcionar, às vezes, porque você, uma coisa que você acabou de falar, você vai estar à vontade com ele. Exatamente, é uma coisa né? sua, né? Então, assim, é legal poder passar essa ideia de que a pessoa é muito mais autônoma em relação ao oráculo do que ela pensa, do que ela julga. Né? Ela toma contato com o oráculo como se fosse uma coisa superior, algo que ela tem que aprender de forma passiva, Uhum. né? E seguir aquilo à risca e muito focado no certo e no errado. Quer dizer, toda essa visão é complicada. Ela, Eu acho com certeza. ela, ela pode criar leituras válidas. Eu tenho certeza disso. A gente usou essas coisas, estuda e, enfim, ela Ah, cria leituras válidas e funciona, mas o melhor é você ter essa autonomia, é você poder fazer esse movimento uhum. no sentido mesmo da, da criatividade, da imaginação. Tudo isso para mim, é muito importante nesse momento. Com certeza. E eu acho que, assim, no tarô e nos oráculos, a gente vai passando fases, né? E cada fase vai fazendo, parece até a carreira do David Bowie, né? É um a gente vira meio que um camaleão, né, de estilos e fases, né? Então tem gente que vai, Uhum. por exemplo, eu já tive minha fase lá, TOTS, aí agora Rider-Waite, que eu criei o curso, agora eu tô naquela fase da escola de Marseille, mas aí eu tô ao mesmo tempo na fase de Jodorowsky, então, e que nem você está falando, que você está vivendo a fase agora da desconstrução do tarô, né? E eu acho que isso é importante, porque o tarô ele é um estilo de vida, ele para você, né, vivenciar o tarô e para você experienciar o tarô, você precisa se entregar mesmo, né? Parece meio brega falar isso de corpo e alma, mas realmente, porque você se sente, você começa a fazer parte desse mundo e aí tudo flui para você, seja uma leitura, seja o que você queira fazer com o tarô, né? Sim, Então, essa é a ideia desses bate-papos aqui também, a gente trazer essa experiência de cada um, porque a gente não pode ficar presos às regras, né? As regras são importantes, lógico, né? Principalmente se você quer ser alfabetizado no tarô, né? Você tem que ter uma, mas depois eu acho que você tem que fazer o que realmente o caminho que a gente está seguindo, né? Das experiências assim, um sim, laboratório, um laboratório. é, é. O que eu sinto, o que está acontecendo com o meu tarô é uma mudança muito grande mesmo. Assim, não é uma coisa que está 100% solidificada. Na verdade, é um processo de migração. Eu me pego muitas vezes ainda usando o contexto simbólico. Uma coisa significa outra. Na verdade, a ideia, e é o que eu estou achando mais interessante, é uma coisa que está acontecendo com o tempo, ao invés de eu usar isso que o Henrique chama de anedota simbólica, né? É justamente esse movimento de criar analogias. Uma coisa é análoga à outra, é um outro pensamento, né? É uma outra estrutura. E não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu ainda me pego muitas vezes assim, apelando para o significado simbólico da carta. É, Mas é um caminho. é um caminho, acho que demora, a gente demora Aham. né? Eu me pego o tempo inteiro, me prendo muito às analogias, significados, né? Tudo isso, não tem como, né? A técnica, por mais que às vezes eu tô num momento que eu quero me desprender um pouco da técnica e ir adentrando mais nessa coisa não da intuição, que eu acho muito perigoso essa palavra, né? Mas da cartomancia clássica também, né? Então eu tô no momento assim criando, começando a ter o primeiro contato com essa coisa da cartomancia mesmo, né? Uhum. Assim, uma discussão que as pessoas em geral têm é aquela diferença entre tarólogo e cartomante, né? É uma coisa assim que você É, escuta bastante. Para mim, eu sou cartomante, eu me considero cartomante, eu não acho que exista essa diferença entre tarólogo e cartomante. acho que Para o mim, tarólogo todo é mundo é mais bonito, o cartomante. cartomante ele é mais É, mundano, mas o cartomante hoje em dia eu já enxergo essa palavra com um charme maneiro também, né? é, É uma coisa assim meio muita gente já pensa, aí tem aquela coisa do imaginário popular, né? Cartomante, já pensa no cigano, na cigana, né? Mas eu acho que vem aquela ideia da coisa clássica mesmo, né?
por mais que eu pregue uma leitura muito teórica, mas eu já li, inclusive, um dia eu vou trazer esse caos tarológico aqui, que foi a primeira vez que eu fui, foi a primeira e única, na verdade, que eu tive um atendimento com a pessoa. Primeira e única não, que eu teve outras experiências, assim, mas com uma senhora realmente cigana, que foi no Rio de Janeiro, chamada Geise. Eu nem sei se ela ainda existe, né, se ela existe, se ela ainda lê, né? Sei lá como é que ela tá, mas uma experiência de uma leitura, assim, que foi de Lenormand, né? Uhum. Sim, coisa de outro planeta, assim. Nunca vivenciei nada igual. Realmente tenho muito respeito. E era uma leitura Eu, totalmente intuitiva, pois né? E é, ela tinha também um guia espiritual que falava ali com ela, ela passava as cartas assim na minha cabeça, era uma coisa muito convencional. Ela fumou durante 50 minutos, fumou um maço de cigarro, né? E eu que não fumo saí de lá, uhum. pô, saí de lá tossindo, eu, né? eu, Foi uma experiência assim fantástica. eu assisti uma live de uma mulher que era da comunidade cigana brasileira, era um evento comemorativo ali de alguma coisa que os ciganos estavam comemorando, cigano de sangue mesmo, cigano de verdade. E era um evento sobre Lenormand. E assim, ela foi falar de uma parte histórica do Lenormand ali e ela falou um monte de coisa que não tinha nada a ver, disse que, enfim, falou coisas assim que não se verificavam historicamente. Mas a hora que ela pegou nas cartas, a coisa estava funcionando muito bem. A forma como ela Sim, foi falar das cartas e da dinâmica, então tudo isso é bastante discutível, né? Quando a gente pensa assim, com certeza. Quando eu era mais novo no tarô, eu era mais preconceituoso em relação a muita coisa. Hoje em dia eu tenho, na verdade, um olhar de respeito para muita gente. A gente não pode realmente julgar o livro pela capa no tarô, que eu digo a pessoa, né? não, Porque às vezes você acha que a pessoa não tem conhecimento, mas quando ela vai ler, flui de uma maneira assim que ninguém lê igual, né? Ninguém, exatamente, foi essa experiência que eu tive. Eu ouvi ela falando coisas exatamente. que não eram verdade historicamente, da história do Lenormand, mas na hora que ela começou assim, ela estava dando um exemplo de uma leitura. Era maravilhoso o que ela fazia. Era muito bom, funcionava muito bem. E, Mas e mesmo e mesmo os significados das cartas, assim, eu estou estudando Lenormand agora, assim, estou fazendo lá um curso, estou estudando com o Alex Lepeletier lá, Lenormand, ele muito legal. muito legal o curso dele. E assim, eu vi assim que mesmo os significados que ela estava apresentando não eram muito ortodoxos também. E ainda assim tudo funcionava muito bem. Interessante, interessante. Uma coisa que agora a gente já começando a contar meio que falando sobre alguns assuntos fora o tarô também. Eu queria que você contasse um caos tarológico para a gente hoje. Alguma É, eu, uma experiência estranha, né? Sinceramente isso foi, estranha. foi, foi, foi o que eu tinha te passado pelo WhatsApp, né? Essa experiência que eu tive. A pessoa me mandou ali pelo WhatsApp uma coisa dizendo que ela tinha, era uma moça que já devia estar perto dos 30 anos, e aí ela tinha sonhos recorrentes desde os 7 anos de idade, com, com uma entidade ali que quando ela era criança ela chamava de Bu, e que a partir dos anos, assim, os anos foram passando, ela foi entendendo que se chamava Beuzebu. E aí ela tinha sonhos recorrentes com esse Beelzebub que levava ela para conhecer o inferno, levava ela para conhecer outros demônios, e ela era apresentada ali para toda uma um universo ali que era esse universo do demônio católico, né? Sim, sim. Essa
É porque... Esse, Prossegue, prossegue. assim, e ela conviveu isso com isso durante muito tempo e muitos anos. Ela não contou para ninguém e a gente sabe, né? A gente escuta coisas que as pessoas não contam para ninguém. Isso é comum, né? O cartomante tem isso daí. É sempre assim: ó, nunca contei isso para ninguém, vou contar para você. Sim, E ela sim. me escolheu para contar. Isso que acontecia com ela, e ela falou assim: o que suas cartas têm a dizer sobre isso, né? E assim, eu fiquei totalmente sem ação quando ela contou essa história, porque eu fiquei imaginando, caramba, essa moça sonha com isso e convive com essa realidade por anos, né? Uhum. E segue a vida dela normalmente, assim, e aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer, né? No que eu posso ajudar essa moça, né? E aí eu tirei 3 arcanos maiores. Foi o que eu achei que podia fazer ali na hora. E o Tirei resultado? 3 arcanos maiores. Veio para mim a Roda da Fortuna, a Torre e o Eremita. E aí eu vi o Eremita iluminando a torre, né? Por um momento eu fiquei sem saber o que eu estava olhando, e aí eu vi o eremita iluminando a torre, dizendo: é isso que precisa acontecer, Certo. né? Tem que desabar, isso tem que sair da vida dessa pessoa de alguma forma, né? Ela tem que eliminar isso da vida dela. Ela não vai conseguir conviver com isso A vida toda. durante a vida toda. E aí eu fui conversando com ela e aí eu fui entendendo que ela tinha tido uma infância difícil, os pais brigavam muito e ela acabou criando, a gente entendeu junto que ela tinha criado um amigo imaginário. Certo. E aí, assim, com as referências culturais dela, ela foi construindo esse demônio bem construído. Imagina anos você construindo esse personagem e Com sonhando com certeza. ele. Acaba que, o que eu ia falar quando você falou, é do imaginário católico, mas eu ia falar essa frase que realmente tipo, se a imagem é pensada, a imagem é criada, né? A partir daquele momento ali, é criado, né? Exatamente. Bizarro, hein? E aí o que eu fui fazendo com muito cuidado, assim, né? Fazer ela perceber que ela tinha criado um amigo imaginário, que ela alimentou aquele amigo imaginário, que ganhou contornos claros, ganhou amigos e ganhou lugares que ela ia durante os sonhos, que eram ali os infernos e aquele universo todo, e que era hora de ela procurar ajuda, Certo. né? E durante algum tempo ela resistia quando eu falava que aquilo, né, com todo cuidado para, lógico, para não criar nenhuma reação muito diferente, muito violenta, né? Dizendo para ela que aquilo era realmente algo que ela tinha criado, ela dizia: não, eu não criei, porque. E aí já entrou toda a parte que ela procurou ali em outros lugares e tal, em livros, em filmes, enfim. Não, ele não é meu amigo imaginário, ele é senhor dos 7 infernos, ele cuida disso, ele cuida daquilo, ele Tinha toda tem uma esse estrutura. poder. Já tinha toda uma coisa construída, né? Então, assim, é, demorou um certo tempo para ela entender que ela tinha criado aquilo a partir de um problema que ela tinha tido na infância e que aquilo tomou uma proporção gigante. E no final parecia que ela tinha se convencido de que ela precisava cuidar disso de uma forma Mas coerente. mais coerente, procurar ajuda, né, Uhum. para que ela pudesse se livrar daquilo, né? E aí eu fiquei imaginando na época, poxa, e se ela procurasse
um tarólogo assim com muito alimentado por essa questão espiritual esquisita que a gente vê muito no meio. Ah, sim, que essa pessoal que tem uma galera que assim, fez magia para mim, né? Isso, e eu fiquei imaginando se essa moça Perigoso, encontra alguém perigosíssimo. desse universo, ia levar ela para sei lá onde. O que iam fazer com essa moça? Aí aquela frase que você falou do Jodorowsky, do nosso papo aqui antes, né? Que uma leitura mal feita, na verdade, ela é uma maldição, né? Exatamente, Não é essa, como é que é a exatamente. frase? É mais ou menos isso. Então, ela sairia de lá. Aí entra a questão da responsabilidade no tarô, né? Porque Isso a é uma ética, a coisa importante responsabilidade é mesmo. uma coisa muito importante dentro do tarô. É É uma coisa muito que a interessante gente esse caso, cara, muito interessante. Interessante mesmo. é uma coisa que a gente não pode perder de vista mesmo. É aquela ideia de que você está tratando um igual ali, que você Uhum. tem que tratar da melhor forma que você puder. Mas eu pensei muito nessa questão e eu fico pensando assim, caramba, como tem é, tarólogo muito influenciado por questões religiosas e assim poderiam tratar isso de uma forma que pudesse prejudicar a pessoa mesmo. Com Tipo, certeza. vai procurar ajuda não sei onde, vai procurar ajuda e aí criar uma salada na cabeça dessa moça. Não, isso rola muito, isso rola. Isso já existe, por exemplo, com a própria pessoa, que nem eu te falei, né? Porque às vezes eu acho perigoso ler para a pessoa que ela já está emocionalmente não muito bem estruturada, né? Psicologicamente, não falando, né? Porque às vezes você vai criar uma bagunça na cabeça dela. Então, aí entra a questão da inteligência emocional, da ética, mas eu acho que você agiu muito bem mesmo, muito bem. Né? Eu E é muito eremita isso, né? muito Eu fiquei eremita. com essa O imagem agora pessoal do eremita, né? Porque o né? eremita, eu não sei qual tarô que você estava usando, no caso. É Marcélia. O que eu uso mais é Marcélia Então, o mesmo. eremita iluminando a torre, né? Uhum. E eu gostei dessa coisa do eremita iluminando a torre, porque eu gosto dessa coisa para onde os arcanos estão olhando, né? Essa coisa, É, isso é bem interessante. é, eu acho que esse caminho mais visual que assim que é uma coisa que eu estou querendo voltar para ele, né? É um caminho muito bom, porque principalmente o tarô de Marcélia, todo mundo tem coisas na mão, todo mundo está fazendo coisas, todo mundo, enfim, t- tem muito material visual nas cartas mesmo. Sim, com certeza. Antigamente eu não era digamos, desse tipo de. Não curtia tanto Marseille, hoje em dia eu sou apaixonado, né? Porque é um mundo ali que você pode descobrir dentro dele, né? Uma coisa que eu penso a respeito do tarô de Marcélia é que assim a gente olha para todo para assim para vários tarôs de Marcélia, sei lá, antes do Nicholas Conver e a gente vê são diversos autores, são muitos Sim, autores, mas a autoria não faz tanta diferença porque os baralhos são muito sim. parecidos. E os É, baralhos são muito parecidos porque eles refletem mesmo um imaginário. é. O tarô de Marcelo é tipo o suco do Chaves, né? Que ele é de um sabor, tem a cor de uma coisa, como é que é? E o gosto, o nome da outra. Porque, na Aham. verdade, o tarô de Marcelo é uma escola, né? Mas, na verdade, ali de impressão que rolava ali na França. Mas tem tarô de Marcelo que é suíço. E, na verdade, a questão toda estética é italiana também, né? Das ilustrações. Então, é tipo o suco do Chaves, eu falo. Porque... É, E é bem interessante isso. porque a gente fica olhando para o tarô de Waite ali a autoria é muito forte. Ali você fala, é o tarô do Waite, é o tarô do Crowley. Foi uma pessoa, foi duas, enfim, O Waits, eu que acho que o Waits fizeram. ele tem, né? Aham. Ele tem muita coisa do Sola Busca, muita coisa do Marseille Tem. também, nem muita coisa do Sola Busca. É outro tarô agora que tem me chamado muita atenção, é o Sola Busca. E outro dia Sim, é porque eu vi um livro sobre o uma Sola Busca, cara, referência. muito interessante, que eu estava muito afim de comprar para ler, porque
eu acho que existe alguns, acho que tem algumas pessoas defendem, alguns tarólogos, né, estudiosos do tarô, que o Solabusca, ele é a chave que as pessoas procuram para saber se o tarô ele era antes, assim, ao mesmo quando ele foi criado, ele era também um instrumento divinatório. E tem toda uma explicação para isso. Então, é uma coisa aí para se estudar, Solabusca. Desculpa, é como se o Solabusca fosse uma espécie de elo perdido divinatório? Sim, ele é o elo perdido, né? Ele é tipo o elo perdido, né? Coisa também meio fantasiosa, né? Entre o homem e o dinossauro. Mas é só, assim, mas ele é o elo perdido realmente, porque o que acontece, né? Pelo que eu li do Solabusca, ele ficou muito tempo parado com uma família na Itália. E eu acho que foi só em 2003 que ele foi comprado por 800 mil euros, o deck, porque é o único, na verdade, que se você pega para ler alguns livros sobre a história do tarô, de diversos autores, eles não mencionam isso, mas o único tarô, o tarô mais antigo, que se tem completo, na verdade, completo, com todas as cartas, maiores e menores, essa estrutura que a gente conhece hoje é o Solabusca. Então, e ele ficou parado, e aí foi a Lois Carabeio lançou, né? Acho que foi em 2003 que a Lois Carabeio lançou, 2007. Se foi 2003 ou 2007 que ela lançou. E tem duas versões, que é aquela versão qualidade de museu e tem a versão mais popular também. A informação que eu tenho, assim, é de ler alguns artigos que vão no sentido de comparar o Solabusca com o Waite, né? Foi essa a informação que Sim. eu tenho. E tem Você vai muita ver coisa. lá sim, o 10 de paus, o 3 de espadas, porque os arcanos menores ilustrados, aquela coisa toda. Realmente, não, são umas cartas são idênticas algumas. Né? É. Mas muito maneiro que o nosso papo, acho que a gente já está chegando no nosso limite aqui da Muito nossa bom. gravação do Zoom. E eu Espero queria, que tenha olha só, sido. como é que as pessoas fazem para te achar, se elas quiserem ler tarô com você, Tá ou certo. loteria mexicana, se quer falar como é que você trabalha, o que você faz. E eu vou deixar todos os links aqui abaixo, todos os seus contatos também na descrição do vídeo, para o Tá muito pessoal. bom. Se alguém quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é eloy.chiquetotarô, tarô com T no final. Vou botar o link aqui na descrição também. Dá para me achar no Instagram, dá para me achar no Facebook como Eloy Chiqueto, dá para me achar no WhatsApp, né? Meu telefone é 11, né? São Paulo, 966335147. São esses canais de contato aí. Ótimo, muito bom. E o Loteria Mexicana, você lê também ela profissionalmente? Eu estou começando a ler, Cal. Eu estou começando a fazer, inclusive, combinações, porque tem Legal. isso também é muito legal de fazer, né? Todo esse esquema da além de criar significado, mas também criar combinações, né? Então, eu tô nisso e assim tô começando. Eu fiz uma consulta de loteria mexicana uns 2, 3 dias atrás. Foi bastante interessante. Rodou muito bem. Com certeza, deve ser. Assim, é aquela sensação de que o oráculo é praticamente seu. Não que outras pessoas não façam. Inclusive, vou participar em janeiro de uma webinar da Mariane Costa, que escreveu o livro junto com o Jodorowsky, falando de loteria mexicana, né? Muito legal. As pessoas, algumas pessoas, mas assim, é pouca gente e o material é pouco. Não Muito existe interessante isso. não existe uma tradição de loteria mexicana igual tem uma tradição de Lenormand ou até uma tradição de tarô. Até porque eu sei que o Jodorowsky tem uma ligação muito grande com o México, com a cultura mexicana, apesar dele É ser verdade, chileno, é verdade. mas na década de 70 ele rodou vários filmes no México, morou no México, tem dois filhos que moram, que acho que é o Cristóbal Jodorowsky, ele tem dois filhos que são tarólogos e cartomantes, né? Taroca, ou não é cartomante ou tarólogo, não sei. Trabalham com essas terapias holísticas no México, até onde eu sei. Né? Eu acho que é um no México e um na França. O da França, inclusive, é aquele que ia fazer o filme do Dune, É que verdade. ia ser o Eu lembro, herói.
Eu lembro de ter visto, de ter lido Psicomagia, esse livro Psicomagia do Sei, sei. Jodorowsky, e ele falando, dando exemplos de curandeiros mexicanos, bruxos mexicanos. Então, esse universo está presente. É Realmente. interessante isso, cara. Interessante. Mas, olha, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quem Oh, sabe a foi gente muito legal, Carl. volta outro dia Isso, com outro bate-papo também. Ou uma live lá no isso. Instagram, quem sabe? A gente pode fazer, sim. Fazer uma live lá no Muito, Instagram também, com esse mesmo assunto, porque esse programa que a gente está gravando, né? muito legal, Para porque jogar no assim, YouTube. o vídeo é uma coisa meio nova para mim. Uhum. Eu fiz muito pouco vídeo, apareci muito pouco, falei muito pouco. Então, isso foi ótimo. Para mim, a entrevista, para mim, também ela é ainda muito nova, assim, esse formato aqui novo, né? Então, aí eu pedi para o pessoal se inscrever aqui no canal também, né? Deixar seu Isso, like, deixa seu deixa o comentário que você like, achou. sininho é importante, sininho. Aperta o sininho também. E deixa aqui um comentário que você achou sobre esse nosso bate-papo, sobre esse caos teológico, sobre a loteria mexicana, sobre a desconstrução do tarô. E eu vejo vocês aí na próxima. Vou parando aqui a gravação por aqui. Tchau, 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 até a galera. próxima.